E depois de quase um ano, vamos à parte 2. Fala aí, mestres, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Quem é o Mestre. E hoje, finalmente, a gente vai continuar a falar sobre o melhor RPG de Star Wars, que é o Star Wars Saga Edition. E muita gente me pediu pra explicar como é que eram as regras e tudo mais. E assim, seria um vídeo muito longo, muito grande, mas como aquele primeiro vídeo fez muito sucesso, eu resolvi continuar e eu tive uma ideia. Eu pensei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar mais ou menos como que a gente pode criar um personagem nesse sistema e aos poucos eu vou começar a explicar um pouco mais as regras, porque se eu fizer um vídeo explicando todas as regras vai ficar um vídeo muito extenso, muito chato. Então eu pensei em fazer assim, começar a explicar bem aos poucos como é que a gente pode criar, como você pode criar o seu personagem no universo de Star Wars usando esse sistema, que é um sistema, como eu já falei, muito parecido com o D&D. Então quem joga D&D 3.5 principalmente vai se familiarizar muito, vai saber mexer muito bem nisso aqui. Quem sabe jogar o 5ª edição também vai conseguir tirar bem fácil. E quem não sabe nada, é só acompanhar que vai ficar bem fácil pra vocês. Então eu acho que essa forma da gente ir criando o personagem que eu vou fazer junto com vocês, fica mais fácil de vocês entenderem um pouco da regra também. Então vamos lá, pra gente não perder tempo. Eu acho que esse vídeo aqui pode ser considerado normal, porque eu acho que você tem que ter um mínimo aí de noção de Star Wars, um pouquinho de RPG. Mesmo que você não saiba nada das regras, bom, eu tô aqui pra te ajudar. Então vamos lá, gente. Pra começar, eu não vou explicar tudo, como eu falei, ó. A gente tem a ficha aqui, né? Eu vou começar a explicar a regra pela ficha, que eu acho que é mais fácil. Pra começar, essa ficha aqui, ela tá traduzida. O livro também tá, eu peguei uma versão de tradução aqui dele. Algumas coisas não estão batendo, assim, algumas traduções, por exemplo, aqui do livro, não estão batendo muito bem com a da ficha, mas isso é coisa boba, assim, que a gente consegue contornar rapidinho. Primeira parte, os atributos básicos. Olha só, como eu falei, o mesmo sistema utilizado aqui no Star Wars D20 Saga é o mesmo do D20. Então, tudo que a gente tiver lá no D20, a gente vai ter aqui também, com algumas modificações bem pequenas. Então, para começar, tudo, e para vocês entenderem, a gente tem, antes de nome, classe, tudo, a gente tem esses 6 atributos principais aqui, estão vendo? Que é a força, no caso a força física, tá? Não é a força do Star Wars, aquela força mística, é a força física mesmo. A pessoa conseguir levantar coisa e etc. A destreza é basicamente ali a sua coordenação motora, junto com uma agilidade, tá? A constituição é o seu vigor, a sua saúde. A inteligência é basicamente o seu QI, a sua capacidade de guardar informações, de aprender, tá? A sabedoria, muita gente confunde inteligência com sabedoria, tá? A sabedoria, na verdade, ela é muito mais uma percepção, ela é muito mais uma noção de mundo, tá? Do que um conhecimento em si. E o carisma, muita gente pensa que o carisma é uma coisa ligada à beleza, mas não necessariamente. Você pode ser uma pessoa que tem um carisma muito alto e ser uma pessoa feia. Você pode ser uma pessoa que impõe medo nas pessoas ou simplesmente é uma pessoa bem agradável. Então, de uma forma geral, esses 6 atributos básicos, eles vão gerar tudo que a gente precisa pro resto da ficha, tá? Então a gente vai começar por eles para ficar bem fácil e para você entender como se monta esse personagem. Então vamos lá. Primeira coisa, isso tudo aqui é medido em números, tá? Em valores. E como que eu consigo esses números da força, da destreza, da constituição? Bom, geralmente o mestre ele vai dar algumas dicas de como você pode criar, né? Ele vai determinar se você vai rolar dados, se você vai distribuir números, como que você vai fazer isso. Bom, para não perder muito tempo, pra gente não perder muito tempo, por exemplo, eu posso fazer vários tipos de rolagem. Por exemplo, eu posso rolar 3 dados 12 vezes e pegar os 6 maiores números e distribuir aqui. Ou então eu posso rolar 4 dados de 6, tirando o menor número, fazendo isso 6 vezes para conseguir a minha numeração. Tem várias formas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui o livro diz para ficar mais fácil e mais rápido. No caso aqui, o livro ele dá esse pacote de 6 números, tá? Um 15, um 14, um 13, um 12, um 10 e um 8. Tá, e aí como é que a gente mede isso? Olha só, tanto aqui no Star Wars quanto no D&D, um atributo 10 e 11 é um médio de um ser humano adulto normal. Então uma pessoa comum, adulta, ela teria tudo aqui entre 10 e 11, tá? Se ela tivesse um pouco menos, ela estaria um pouco abaixo do que ela precisaria na média, e se ela tivesse um pouco a mais, ela estaria um pouco acima da média. Só pra você ter uma noção, por exemplo, o D&D, ele classificaria um gato como tendo destreza 15. Então você imagina, uma pessoa com uma agilidade de um gato, uma pessoa com 15 de destreza, é uma pessoa extremamente ágil, tá? Da mesma forma que uma pessoa com força 15 seria uma pessoa muito forte. Você imagina
Aí a agilidade de um gato só com uma força, né? Enfim, então eu tenho 15, 14, 13, 12, 10 e 8. Então, basicamente, eu tenho um número igual a um ser humano normal, um abaixo e 4 acima, tá? Bem acima, na verdade. Pra esse meu exemplo aqui, eu resolvi fazer um personagem que vai ser um scoundrel, ou um patife, ou um ladino, ou um ladrão. Seria basicamente aquele personagem que interpreta o ladrão, tá? Um personagem mais fraco, um pouco mais ágil, um pouco mais esperto. E eu decidi fazer um ladrão, assim, um pouco mais falastrão, que fala um pouco mais, que enrola um pouco mais. E aí eu pensei em fazer o seguinte, então, a minha maior habilidade aqui vai ser o carisma. Eu vou ser um cara que vai falar bastante, tá? Então eu vou botar o meu maior número aqui em carisma, tá? Botei aqui o meu 15 em carisma. Bom, em segundo lugar eu queria ser um cara inteligente e também bem ágil. Então eu tenho ainda um 14 e um 13. Bom, eu vou fazer o seguinte, como eu quero ser um pouco mais ágil, eu vou botar minha destreza como 14 e vou botar minha inteligência como 13. E agora sobra os números 12, 10 e 8. Bom, o 8 é o pior número que eu tenho. E qual seria a pior habilidade que eu poderia botar aqui pra mim? Bom, o meu personagem ele vai ser um cara bem malandro, bem vaselina, bem escorregadio, aquele cara que não gosta muito de entrar em briga. Eu pensei em fazer um cara bem fraco fisicamente. Então, meu menor número aqui vai ser força. Eu vou ser mais fraco que uma pessoa comum, tá? Até um ser humano normal poderia me dar um soco na cara. Então, me sobra aqui um 10, que é uma habilidade normal de um ser humano, e um 12. Bom, como eu sou um cara que costuma estar ali, né, na minha ideia aqui que eu tô pensando, eu vou ser um cara que sempre acaba metindo confusão, mas é um cara que não é muito forte, mas ele tem que conseguir fugir. Eu tenho que ter um pouco de saúde pra apanhar e não morrer. Então eu pensei em botar minha saúde aqui, ó, 12, né, um cara que já entrou muito na porrada, um cara que já apanhou bastante, mas continua vivo. E a minha sabedoria vai ser uma sabedoria normal de uma pessoa comum, tá? 10. E aí eu finalmente distribuí aqui meus números, tá? 8, 14, 12, 13, 10, 15. Tá, beleza. E o que eu faço com esses números agora? Bom, esses números, eles me dão modificadores, tá? Que estão aqui. Eles podem ser penalidades ou podem ser bônus, tá? Como eu falei pra vocês, um ser humano normal, ele tem tudo entre 10 e 11. 10 e 11 não te dá modificador nenhum. É 0, tá? Mas, vamos ver essa tabela aqui, ó. Se a pessoa tem um valor entre 10 e 11, ela tem 0. Se a pessoa tem um valor entre 12 e 13, ela tem um modificador de mais 1. Se ela tem um modificador, um valor de 14 a 15, ela tem um modificador de 2, 16 a 17, 3, 18 a 19 mais 4 e por aí vai. Da mesma forma que também pode ser negativo. Como eu falei pra vocês, uma pessoa que tem abaixo do ser humano normal, né, a pessoa que tem abaixo de 10, 11, ó, se ela tem 8 ou 9, ela vai ter menos 1. Se ela tem 6, 7, ela tem menos 2 e por aí vai. Então, beleza. Então, o que eu tenho que fazer agora? Agora que eu já tenho meus números, eu preciso pôr os modificadores deles. Bom, como a gente já viu, aqui, ó, 10 é 0, 8 é menos 1, 14 é mais 2, 12 é mais 1, 13 é mais 1 também, e meu carisma é 15, é mais 2, tá? Qualquer dúvida, tá? Isso tá aqui no livro e é uma parada bem fácil, só você lembrar. 10, 11 é 0. Aí, 12, 13, 1, 14, 15, 2, 16, 17, 3, 18, 19, 4 e por aí vai. E descendo a mesma coisa. 9, 8, menos 1, 7, 6, menos 2, 5, 4, menos 3 e por aí vai, tá? Só que você tem que lembrar também que a pessoa que tem abaixo do ser humano ali já tá bem ruim, né? Então, beleza. Ah, era mais fácil ter feito o sistema diretamente com a pessoa tendo o modificador em vez do número, né? Por exemplo, em vez do cara ter força 8, ele ter força menos 1, né? Ou então ele ter destreza 14, ele ter destreza mais 2. Poderiam ignorar esses números aqui, esses valores brutos? Poderia, tá? Mas eu acho que fica até mais divertido assim. Todos esses números que eu tenho aqui, ó, menos 1, mais 2, mais 1, mais 1, 0, mais 2, eles vão guiar todo o resto da minha ficha, pra eu saber o quanto eu consigo bater, o quanto eu consigo desviar, o quanto eu tenho de vida. Então isso aqui vai reger toda a minha ficha, tá? Eu preciso sempre primeiro desses números aqui pra eu poder fazer o resto, tá? Ah, claro, agora vocês devem estar se perguntando, tá, mas é a questão da espécie, né? Por que eu não botei ainda nome, essas coisas? Porque as espécies, tá? As raças de Star Wars, elas variam dependendo, elas ganham ou perdem algumas coisas aqui nesses atributos. Então eu preferi botar depois para vocês poderem entender melhor. Aqui, por exemplo, ó, tem uma tabela de espécies, tá? Que mostra algumas habilidades que eles ganham ou perdem, tá? Aí tem aqui, ó, Botan, humano, seriano, duros, etc.
Ewok. Ah, esse livro aqui tem tudo? Não, esse livro aqui é o livro base, ele não tem tudo. Existe um site, depois eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse swse.fandom, ele tem tudo aqui, tá? Ele tem várias raças, tá? Ele tem basicamente tudo de todos os livros. É um compilado isso aqui, tá em inglês, tá? Mas é só traduzir, é bem tranquilo. E aqui tem todos, ó, vou botar aqui as espécies. Ah, se eu abrir, ó, vai aparecer zilhões de espécies aqui, tá? Pra gente poder trabalhar. Mas enfim, vamos lá. Vou voltar aqui no livro base. Então, se vocês perceberem aqui, ó, cada raça, cada espécie, no caso, vai ganhar... Eu tô confundindo porque raça no D&D. Então, cada raça vai ganhar ao aumentar algumas coisas aqui. Só tem um erro aqui que eu percebi na tradução, que, por exemplo, aqui, ó, em vez de força, eles botaram vig, de vigor, né? Tipo, tá errado isso aqui, né? Eles botaram, talvez, pra não confundir com força da força mística do Star Wars, né? Mas, enfim, esse vig aqui era pra ser força, né? De força física, tá? Mas, enfim. Pra fazer esse meu personagem aqui, eu decidi, até pra ajudar a gente a entender um pouquinho aqui os modificadores, eu escolhi fazer um Twi'lek, tá? Twi'lek aqui, ó, pra quem não lembra, no caso, é aquela raça lá daquele ajudante do Jabba, né? Do mordomo do Jabba, o Bib Fortuna. E geralmente é uma raça que aparece muito escravizada, né? No Star Wars, assim, que tem aqueles dois rabos aqui atrás da cabeça, tá? E aí, o que te fala sobre os Twi'leks aqui? Ele fala um pouquinho aqui e tudo mais, né? O planeta natal. E ele fala aqui, ó, traços da espécie do Twi'lek. Ele diz o seguinte, ó, modificadores de habilidades. +2 em carisma, -2 em sabedoria. Twi'leks convencem como diplomatas, mas são de mente relativamente fraca. Então olha só que interessante. Esse personagem que eu criei, eu quero que ele seja um Twi'lek, tá? Então ele vai ser um Twi'lek. Botei aqui em espécie, tá? E a minha classe vai ser Scoundrel, né? Ou Ladino. Vou botar Patife em português. Patife, pronto. Patife 1, tá? Eu sou Patife nível 1. Eu já escolhi aqui as habilidades do meu personagem. E depois que eu faço isso, eu aplico um modificador da minha espécie. Então, no caso aqui, o Twi'lek ele ganha +2 em carisma e -2 em sabedoria. Então eu vou lá, mesmo depois de já ter distribuído tudo, eu adiciono aqui, ó, +2 em carisma. Então meu carisma vai para 17, meu modificador vai para +3, tá? E a minha sabedoria vai baixar, vai cair para 8. Então meu modificador aqui vai para -1, tá? Ah, pô, é muito ruim ficar assim e tal. Aí você pode manter uma raça, por exemplo, você podia ser humano. O humano ele não tem modificações ali. Então, sendo humano, eu ia ficar com a minha ficha como eu tava, né? Eu não ia precisar mexer nisso daqui. Poderia fazer uma outra raça, pegar uma outra raça, uma outra espécie que ganhasse outra coisa? Poderia, né? Se você for focar na vantagem, né? Tipo, eu quero fazer um personagem que ganha alguma outra coisa, né? Ou, não sei, eu não perca nada. Tem algumas espécies que não perdem nada, assim. Mas a maioria sempre acaba perdendo alguma coisa. Se eu for pegar aqui, ó, o Mon Calamarian, por exemplo, ó. O Mon Calamarian ganha +2 em inteligência, +2 em sabedoria, -2 de constituição. Aí você pode pensar, vale a pena, porque ele ganha +2 em 2 atributos. Mas aí tem outras habilidades, outras coisas que os personagens ganham e perdem também, tá? No caso aqui, o Twi'lek, ó, diz que ele é tamanho médio, então ele não tem penalidade nenhuma com relação a tamanho. Velocidade é de 6 quadrados, é porque o que acontece? Tanto aqui quanto no D&D, você mede o espaço por quadradinhos, né? Então cada quadradinho é 1,5 m. Então significa que o meu personagem ele percorre 6 quadrados, ou seja, ele percorre 9 metros. Então aqui eles botaram como quadrados para ficar mais fácil. Eu posso até botar aqui já, ó, que a minha velocidade são 6 quadrados. Vou botar só 6, tá? Aqui, ó, velocidade, botei 6. Beleza. Aí ele tem uma habilidade chamada Enganador. Naturalmente habilidosa em manipulação, um Twi'lek pode escolher rerolar qualquer teste de enganar, mas o resultado da rerolagem deve ser aceito mesmo se for pior. O que tá querendo dizer aqui? Toda vez que eu fizer um teste que seja sobre enganar alguém, né, perícias de enganar, etc., eu falhar, eu posso rerolar esse teste, eu posso tentar de novo. Eu posso tirar um número menor, mas eu tenho que aceitar esse número menor. Mas, de qualquer forma, se você já falhou e vai tentar de novo, às vezes vale a pena, né? Quer dizer, vale a pena você rolar de novo, mesmo que o número que caia seja menor. Uma outra habilidade que ele ganha aqui é a Grande Fortitude, ó. Twi'leks recebem um bônus de espécie de +2 em sua defesa de fortitude. Já vou explicar o que é. Twi'lek possui uma ótima saúde com uma resistência natural a toxinas e enfermidades. E visão na penumbra. Twi'leks ignoram encobrimento, mas não encobrimento total na escuridão. Isso está querendo dizer
que se tiver, assim, quando você tá lutando, alguma coisa assim, tem alguém ali no meio da escuridão, né, a pessoa tem camuflagem, né, ela consegue ter um encobrimento. E no caso, o Twi'lek, ele ignora isso, ele tem uma visão muito aprimorada na escuridão. E aí, o que seria esse grande Fortitude aqui, ó? Ele diz que eu ganho mais 2 em teste de defesa de Fortitude. O que é isso? Vamos ver. Aqui embaixo, tá? Ele mostra que eu tenho uma coisa chamada defesas, tá? Que são essas 3 coisinhas aqui, ó. Forte, Ref e Von, que é basicamente Fortitude, Reflexos e Vontade. O que é isso aqui? Isso aqui vão ser as suas defesas pro resto do jogo. Pra quem conhece D&D, a gente tem classe de armadura. Aqui não existe a classe de armadura. Aqui o Reflexos, ele vai direto como se fosse só classe de armadura. Basicamente é o seguinte, a Forte, que é a Fortitude, ela é pra qualquer teste que envolva problemas físicos, né? Beber um veneno, ou se você for envenenado, você é cortado, não sei, te corta com uma faca e essa faca tem veneno, ou então sai uma dioxina. Tudo isso o seu corpo precisa ir contra, né? Ele precisa resistir a esses venenos, a esses malefícios. Então, você vai ter uma defesa pronta para isso, tá? Então, no caso, o Twi'lek ali diz que ele é bem resistente. Então, ele ganha mais 2, tá? Eu vou botar em outros aqui, ó. Ele ganha mais 2 de Fortitude. O Ref, que seria o Reflexos, ele é basicamente para qualquer ataque que vem contra você, seja corpo a corpo, seja distância. E a Von, que é a vontade, seria basicamente pessoas tentando mentir, te enganar, ou até um truque Jedi mesmo, tá? Serve pra resistir a isso, tá? Então a vontade serve pra você evitar ser enganado e etc. Então aqui diz que eu basicamente só ganho, né, com a minha raça, só em Fortitude. Mas eu também acrescento os meus bônus aqui, tá? Então no caso ele bota aqui, ó, modificador de habilidade. Quais modificadores de habilidade que eu uso? Bom, a Fortitude, como eu falei que é uma coisa física, você vai acrescentar o seu bônus de Constituição, tá? Que no caso aqui eu só tenho mais 1. Lembrando que é coisa física, tá? Então eu adiciono aqui mais 1 na minha Con. O Ref, que é o Reflexo, ele vai adicionar a sua destreza, né? A sua agilidade, porque você tem que tentar desviar e etc. Então eu tenho mais 2. Então eu vou botar o mais 2 aqui. E por último, a minha vontade, que é bem fraca pelo que a gente viu aqui, é de menos 1, tá? Que eu vou usar o bônus de sabedoria, tá? Então eu vou usar menos 1. Então, depois eu somo isso aqui o total. Ele também coloca aqui que eu tenho um bônus de classe, que eu já vou explicar pra vocês, e o meu nível. Como a gente já sabe que eu sou nível 1, então eu já vou botar logo aqui, ó, 1, 1 e 1, tá? Se fosse nível 2, eu ia botar 2, se fosse nível 5, eu ia botar 5, tá? Então tá aqui. Depois eu somo o total. Bom, agora que a gente já viu isso daqui, vamos pra classe, porque depois eu vou somar e a classe também vai me dar algumas informações sobre essa questão da defesa aqui. Vamos lá. Descendo um pouco mais, a gente chega aqui na parte de classes. E o meu personagem vai ser o Vigarista, tá? Ele tá aqui como Vigarista. Aqui na ficha eu botei como Patife, Vigarista, Scoundrel, Ladrão, Ladino, tá? Dá no mesmo. Então aqui, o que o livro diz é o seguinte. Ó, se vocês perceberem, as tabelas, elas são todas exatamente iguais. É só pegar aqui, ó. Se eu pegar as tabelas, tá? Se você olhar aqui, ó, todo nível, a pessoa ganha talento bônus, aptidão, talento bônus, aptidão, e por aí vai, né? Se eu olhar aqui, ó, o nobre, todos são iguais, ó, talento bônus, aptidão, tá? Todos ganham exatamente igual. O que muda de uma classe para outra? Basicamente o que muda de uma classe para outra é o que você ganha no iniciozinho e algumas coisas que você pode comprar ao longo dos níveis. Então vamos ver aqui, ó, por exemplo, o meu personagem é o Vigarista, tá? Nível 1, tá? Eu tenho bônus de ataque 0, né? Porque como eu não sou um personagem lutador, o meu bônus começa em 0. Se eu fosse um guerreiro, por exemplo, se eu fosse um soldado ou um Jedi, eu já ia começar com um ataque de mais 1. Então o meu ataque começa com 0. Beleza. Características da classe. Características da classe me dá o seguinte: bônus de defesa, talentos iniciais e aptidão. Todo mundo ganha isso, basicamente, tá? Ó, se eu vier aqui, ó, no nobre, mesma coisa, ó, bônus de defesa, talentos iniciais e aptidão, tá? Mas o meu, no caso, é o seguinte. Ele diz que meus bônus de defesa são: bônus de defesa. No nível 1, você recebe um bônus de classe de mais 2 em sua defesa de reflexos e um bônus de classe de mais 1 em sua defesa de vontade. Então você está querendo dizer o seguinte, tá? Ele está querendo dizer que eu recebo, por ser um patife, por ser um ladino, um cara que é mais ágil, eu recebo mais 2 aqui
ó, na minha defesa de reflexos, tá? E eu recebo mais um na minha defesa de vontade, tá? Porque o Ladino, bem ou mal, é um cara que, né, aprendeu um pouco ali a não ser enganado. Então, o que acontece? Então, eu já tenho aqui meu bônus de defesa. Vou dar um exemplo pra vocês. O Jedi, ele ganha mais um em tudo. Ele ganha mais um em fortitude, mais um em reflexo, mais um mais um em fortitude, mais um em reflexo, mais um em vontade. Então, se eu fosse um Jedi, em vez de eu ter 2 aqui, ó, e 1 aqui, eu teria 1, 1 e 1. Entenderam? Mas, no caso, eu tô fazendo o meu patife aqui. Beleza. Então, aqui, ó, eu já posso até somar. Porque como eu já fechei aqui minha defesa, ó. Então, vamos lá. Eu tenho 10 de base, né? Todo mundo já começa com 10 de base. Mais 1 do nível, 0 da minha classe aqui, fortitude não tem nada, mais 1, mais 2 da raça. Então eu tenho um total aqui de 14 de fortitude, tá? Meu reflexos, 1 de nível, mais 2 de classe, mais 2 da minha habilidade. Então eu tenho um total de 15. É isso? É isso. E aqui, em vontade, eu tenho 1, né, do nível, mais 1 da minha classe e menos 1 do meu bônus, que é um lixo, né? Que é sabedoria. Então, na verdade, eu tenho mais 1 e menos 1 aqui. Então, eu tenho 11. Então, essas foram as minhas defesas, tá? Minha defesa é 14, 15 e 11. Como é que elas funcionam? É basicamente o seguinte. O mestre que rola contra a gente. Normalmente, a gente que rola, né, as defesas no D&D, etc. Aqui não. Aqui é o seguinte. Ela já tá pronta ali. Ela tá prontinha. O mestre que vai usar contra a gente. Um exemplo. Um droid te dá um tiro, me dá um tiro no caso com um blaster, tá? O mestre vai rolar um D20, vai somar lá os bônus do droid e o droid teria que chegar a 15 ou ultrapassar 15 para poder me acertar. Então digamos que o droid tenha rolado um D20, tirou 6, mas somou lá os bônus dele, total deu 9. Então ele não me acertou. Ou então, por exemplo, veio um soldado clone, tirou 15 no dado, mais os bônus dele deu 17 para me acertar. Me acertou, né? Ele passou aqui do meu teste de reflexos. Ou mesma coisa, o mestre jogou um veneno lá, né? E aí o mestre vai rolar o D20, vai somar o bônus do veneno. Se ele ultrapassar 14 aqui, ele me envenena, tá? Ou então uma pessoa quer me enganar, quer fazer um teste ali de enganação contra mim. E aí o inimigo lá, o NPC, ele tira um total de 15 no dado. Ele consegue passar e me enganar, porque o meu teste de segurança aqui é 11, tá? Beleza? Então é basicamente isso, tá? É pra isso que serve essas defesas, que elas vão aumentando ao longo dos níveis, tá? Então aqui, ó, conforme a gente vai aumentando, se eu fosse, como eu falei, nível 5, isso aqui ia estar, né, um pouquinho mais alto do que tá agora. E agora o que mais tem pra gente ver aqui? Vamos lá, ó, talentos iniciais. Você começa o jogo com os seguintes talentos. Tiro a queima-roupa, tá? Que é um talento, depois eu vejo isso, eu não lembro exatamente como é que ele era, tá? Mas é uma habilidade que os patifes ganham. Proficiência em arma, pistolas, e proficiência em armas simples. O que acontece? Não é possível que você saiba usar todos os tipos de armas. Então, se eu fosse, por exemplo, um soldado, ele ia saber usar uma gama muito maior de arma. Como eu sou um patife, eu não sei usar todo tipo de arma. Então, aqui eu sei usar só algumas armas. Então, o jogo, ele me dá direito a pistolas e armas simples. Eu abri, para ficar mais fácil aqui no próprio site, tá? E traduzir, que é o tira queima-roupa, proficiência em arma, pistolas e proficiência em armas simples. O tira queima-roupa, para começar, é um talento que ele diz o seguinte, ó. Você ganha um bônus de mais 1 em jogadas de ataque e dano com armas de longo alcance contra oponentes dentro de um alcance a queima-roupa. O alcance a queima-roupa é um alcance bem longo até. Mas enfim, ele tá querendo dizer que dentro de um certo espaço, de um certo limite de tantos metros, você recebe mais 1 nas jogadas de dano, acerto e dano. Então você vai ganhar mais 1 para acertar e mais 1 de dano com armas de longo alcance, tá? Dentro desse espaço. Se passar desse espaço, né? Se a pessoa estiver muito longe, você não ganha esse bônus. É basicamente isso. Ele diz também que eu sei usar aqui, ó, as armas. Eu tenho proficiência em armas simples e pistolas. Aqui, no caso, eu não saberia usar rifles, tá? Se eu abrir aqui em pistolas, por exemplo, ó, tem uma cacetada de pistola diferente. E aí tem aqui os danos dela, quanto que elas custam, né, e tudo mais. Aí tem umas questões aqui depois a gente vê de
da questão do tiro, né, da cadência de tiros. E as armas comuns, que são armas simples, né, armas, ó, baioneta, né, que é aquele negócio que, ó, tipo aquela faquinha que você bota na ponta de uma arma, porrete, luvas de combate, faca, bordão, né, pedaço de madeira, lança, né, são alguns itens comuns, né, armas comuns. E aí tem armas também comuns à distância, que, ó, como arco, né, tipo de arco e flecha, rede, bola de energia, sling, que é como se você funda, né, uma pedra que você taca tipo um estilingue, né, uma tira de couro que você bota uma pedra e taca. Então, assim, são armas rudimentares, né, que nem servem tanto pro sistema de Star Wars. E muitas dessas armas também tem a versão com célula de energia. Uma faca, uma vibrofaca, por exemplo, né, ela tem célula de energia e dá mais dano. E aí, beleza, então quer dizer que se o meu personagem quiser pegar um rifle, ele vai saber usar? Não, ele vai tomar penalidade. Ele até pode pegar e usar o rifle, mas ele vai tomar penalidade. Se eu não me engano, ele toma uma penalidade de -5 para poder usar, tá? Eu só tenho que depois ver para lembrar isso aqui. E aí, beleza. Além disso aqui, que eu já começo o jogo ganhando, né? Eu ganho tiro a queima-roupa, proficiência nesse tipo de armas aqui. Eu também tenho agora que escolher uma aptidão, um talento. Quer dizer, eu tenho que escolher uma aptidão. Tá? O que acontece? Só para não confundir, no 3.5, quando traduziram o sistema para português, eles chamaram o feat, né? Feat, eles traduziram como talento. E aí, o que acontece? Nessa edição, eles continua tendo o feat, e eles colocaram uma habilidade chamada talent. E aí, como é que você vai traduzir talent? Vai ser talento, né? Então, para não ficar uma coisa confusa, o que acontece? A própria tradução aqui manteve o feat do D&D, né, como talento, né? E o que seria talent em inglês, para quem tá acompanhando em inglês, seria aptidão, tá? Então, a aptidão é uma coisa que você tem na sua própria classe, que a sua própria classe te dá. Então, aqui, por exemplo, ó, ele diz aptidões. Eu ganho uma no nível 1, depois no 3, 5, 7, por aí vai, todo nível ímpar eu vou ganhando uma aptidão. E essa aptidão, ele dá alguns exemplos aqui. Eu posso ser um ladrão com aptidão para a fortuna, tá? Você da árvore da fortuna. Quando a gente fala árvore é porque você tem vários ramos ali dentro daquelas habilidades. Imagina como se fosse uma coisa meio Skyrim, sabe? Que você vai atingindo tipo, certos pontos ali daquele ramo, né, de habilidades. Então, no caso aqui, eu posso escolher aptidões da árvore da fortuna, tá? Ou então, por exemplo, aptidões da árvore do azar. Ou então eu posso escolher aptidões aqui do viajante espacial. Ah, só tem isso? Bom, pro Scoundrel, aqui nesse livro, só. Você tem outros, como eu falei, tem vários outros suplementos, você pode procurar muitos outros, tá? Tem vários outros livros. Como eu falei, nesse próprio site aqui, ele te dá muitas outras opções. Deixa eu até abrir uma aqui, que eles chamam de Talent Trees. Ó, se eu for procurar aqui, ó, tem dezenas aqui, tem muitas, ó. Essa aqui, ó, vou dar um exemplo. Camouflage Talent Tree, né? Um Talent Tree da camuflagem, né? Uma árvore de aptidões da camuflagem. Eu poderia pegar? Não, ó, porque só quem pode pegar é Scout, Soldado de Elite e Infiltrador. Então eu teria que procurar alguma coisa aqui onde eu, como Scoundrel, né, como Patife, poderia pegar. Ó, no caso aqui, ó, o Fortune Talent Tree, que já tá ali no livro. Misfortune, né, que seria basicamente a árvore de talentos ali do próprio Jar Jar Binks, né, de você atrapalhar os outros. Enfim, tem vários aqui, né, por isso que eu falei. Você, aqui, ó, é muito mais detalhadinho, tá? Tem muito mais coisa. Ó, Outlaw Tech, enfim. Run and Gun. E, como eu falei, eu quero fazer um personagem assim mais cheio de malemolência, muito falastrão. Vou fazer o seguinte. Eu vou botar aqui, pra ele, dentro dessas aptidões aqui, ó, da fortuna. Eu tenho, ó, sorte do tolo, favorecimento da fortuna, jogador, jeito e jogada de sorte, né? Aqui, pra eu ter jogada de sorte, eu preciso ter o jeito, ó, pré-requisito, eu tenho que ter o jeito, então não dá pra eu comprar jogada de sorte. Eu acho que eu vou pegar esse jeito aqui, ó. Uma vez por dia você pode rerolar um teste de perícia e escolher o melhor resultado. Interessante, então uma vez por dia eu posso escolher qualquer perícia ali que eu tenha falhado e posso rerolar e pegar o melhor resultado. Quer dizer, eu não preciso nem pegar, não sou nem obrigado a pegar o segundo, eu posso pegar o melhor resultado. E ele diz o seguinte, você pode selecionar essa aptidão múltiplas vezes. Cada vez que você selecionar essa aptidão, você poderá usá-la uma vez adicional por dia. Então, assim, esse jeito é bem interessante. Então, eu resolvi, então, que eu vou comprar a minha aptidão. Vai ser jeito. Vou botar aqui embaixo, ó. Onde está? Aptidões. Jeito.
beleza? Aquelas coisas também raciais que eu botei de que ele enxerga legal no escuro, etc. Eu posso anotar em algum outro local, né? Tipo, posso botar aqui, por exemplo. Então, eu escolhi a minha aptidão. E aí, o que acontece? Toda vez que eu for evoluir agora, eu preciso, né? Eu vou ganhar, ó, um talento bônus e uma aptidão. Talento bônus e aptidão. A aptidão eu vou ter que escolher aqui dentro da minha classe, tá? E o meu talento bônus também, eu não posso pegar qualquer um. Eu tenho que pegar aqueles que a classe me permite. Aqui, ó, talento bônus. Ele vai dizer quais que eu posso comprar. De todos esses que eu ganho aqui, ó, no nível 2, no nível 4, no nível 6, no nível 8, tá? Esses talentos bônus aqui, eu tenho que comprar obrigatoriamente algum desses daqui, que ele bota aqui no final, talento bônus. Ó, esquiva, defesa de ataque físico e por aí vai. A cada 3 níveis, a gente também ganha talentos que a gente pode comprar livres, e não precisam ser obrigatoriamente esses daqui, tá? Podem ser outros, tá? Eles podem ser qualquer outro talento, desde que eu tenha um pré-requisito para comprar, tá? E tem uma outra coisa interessante também que eu esqueci de falar. A cada 4 níveis, tá? Então a cada 3 você ganha um talento livre, né? Além desses daqui que você já tem aqui, que são obrigatórios a comprar o da classe, você ganha... Então a cada 3 você ganha um talento livre, e a cada 4 níveis você ganha 2 pontos para serem distribuídos aqui nas suas habilidades. Então, por exemplo, digamos que eu cheguei aqui no nível 4, eu vou ganhar 2 pontos. E aí eu não posso botar na mesma habilidade, eu tenho que botar um em cada. Então, no caso, digamos que eu queira deixar meu carisma bem alto, eu boto aquele 18, meu bônus vai aumentar em mais 4 aqui. E aí eu resolvo aumentar minha inteligência também para mais 1. Aí vai para 14 e meu bônus vai virar mais 2. Sacaram? Então, assim, isso é bem interessante, tá? Porque permite que o personagem continue evoluindo. No D&D, você normalmente só ganha 1 ponto, tá? No D&D 3.5, você só ganha 1 ponto. Aqui você ganha 2. Isso é bem interessante. E o que mais que eu ia falar? E agora a parte importantíssima, que é a perícia, tá? Que é o seguinte, cada classe vai ter a sua perícia. No caso, o Scoundrel, ele tem essas perícias aqui, tá? Ó, ele conhece essas perícias aqui. Ele é treinado em 4 perícias mais um modificador de inteligência. Então, o que quer dizer? Que eu tenho 4 perícias mais minha inteligência. Minha inteligência é mais 1, tá? Então eu tenho 5 perícias totais. E o que isso quer dizer? Que eu posso escolher 5 perícias dentre essas todas que um patife sabe, né? Que geralmente o patife sabe usar. Então eu tenho que escolher 5 entre acrobacia, conhecimento tem bastante, daqui a pouco eu falo, enganar, furtividade, iniciativa, mecânica, percepção, persuasão, pilotar, reunir informação ou obter informação, né? E usar computador. Então eu tenho basicamente umas 10 perícias aqui, eu só posso escolher 5. Eu posso comprar mais ao longo do jogo? Pode, você pode queimar alguns talentos ali, gastar alguns talentos para poder comprar mais perícias, tá? Para você não ficar muito zerado de perícias, tá? Então assim, o que acontece? Eu tenho que escolher 5 aqui. Então vamos lá. Para esse meu personagem, eu pensei dele saber acrobacia, tá? É uma. Pensei dele ter enganar, é claro, tá? Furtividade pro cara se conseguir se esconder, essas coisas assim. Iniciativa não tanto, porque ele não vai ser um cara que vai brigar. Aqui a iniciativa é perícia, é bem interessante isso. Quanto maior sua iniciativa, mais rápido você é para reagir. Mecânica, meu personagem não vai saber usar. Percepção, acho que não. Persuasão, tá? Que é... Persuasão seria diferente de enganar. Persuasão seria mais uma diplomacia, tá? Vou botar persuasão também, que é o estilo do personagem. E agora tem o pilotar, obter informação e usar computador. Bom, desses todos aqui, eu acho que tem mais a ver com o personagem seria obter informação ou reunir informação. Então aqui já escolhi minhas 5 perícias, tá? Acrobacia, furtividade, persuasão, obter informação e enganar, tá? E aí o que eu faço? Quando eu compro uma perícia, quando eu tenho uma perícia, eu automaticamente ganho 5 pontos nela, tá? Então como ela é treinada, aqui ó, aqui embaixo, ó, 5. Então aqui, por exemplo, ó, a gente tem, ó, 5 acrobacia, 5 em dissimulação, ou enganar, né? 5 em furtividade, 5 em obter informação, ou reunir informação, né? Como eles botaram ali, 5 em persuasão. Como eu falei, vocês viram a ficha e a tradução do livro não estão exatamente iguais, mas isso aí é o de menos, tá? Então eu tenho aqui 5 em tudo, tá? E aí eu tenho que botar meus modificadores de habilidade aqui. Os mesmos que a gente viu aqui em cima, eles têm que estar colocados aqui,
né? Então, no caso aqui, eu vou ter que botar um por um. Não vou botar agora, senão a gente vai perder muito tempo. Mas aqui, ó, destreza. Destreza eu tenho 2. Aí aqui, dissimulação é carisma, eu tenho 3. Aí aqui, furtividade é destreza, eu tenho 2. Aqui, ó, obter informação é carisma 3. Aqui, ó, persuasão, carisma 3. Então, eu já tenho números bem interessantes, tá? No caso aqui, você adiciona no seu nível, metade do seu nível pra baixo, tá? Então, no caso que eu sou nível 1, metade seria meio, então a gente não conta nada. No caso, quando eu for nível 2, aí eu vou poder botar aqui, metade seria 1, tá? Isso aqui é interessante, esse esquema de você adicionar o metade do nível nas suas perícias, porque quando você chega no nível 20, você tá ganhando pelo menos metade do seu nível em tudo. Então, digamos, um Jedi que chegou no nível 20, ele estaria somando metade do nível dele em tudo. Então, digamos aqui, um Jedi, ele teria mais 10 em acrobacia. Da mesma forma, ele teria mais 10 em dissimulação. Aí você fala assim, pô, mas pra que um Jedi vai querer enganar uma pessoa? Cara, não é que ele vai precisar enganar uma pessoa, mas ele sabe como enganar. Se você parar pra pensar, ele viveu tanto que ele sabe fazer várias coisas. O nível dele acrescenta, né? O nível dele é como se fosse uma experiência de vida. Então, ele tem um pouco de bônus ali em mecânica. Mesmo que ele não tenha a perícia em mecânica, ele vai saber mexer um pouco pelo que ele viveu na questão mecânica e etc, tá? Isso é bem interessante, essa evolução da perícia com o nível, tá? Então aqui, no caso, meu nível seria tudo 0, porque eu sou nível 1 ainda. Mas se eu for somar aqui, eu vou... existe, por exemplo, foco em perícia. Eu posso comprar um talento que ele foca na perícia. Então a perícia, ela se torna... eu ganho mais 5 além do que eu já tenho nela, né? Como eu já sou treinado, eu já ganho 5, então o foco daria mais 5. Então, digamos que eu tivesse um talento sobrando aqui, tivesse comprado, ia ganhar mais 5 aqui, tá? Então, ia somar isso tudo aqui. Então, se eu for somar, eu não vou somar tudo aqui, mas o meu total aqui, ó, por exemplo, de acrobacia seria 7, tá? Aí aqui de simulação seria 8, e por aí vai. Aí aqui entra no mesmo esquema que eu falei pra vocês. Eu tô querendo enganar alguém, tá? Eu tô querendo usar o meu de simulação ou enganar aqui alguém. E aí o mestre pede para que eu faça um teste, tá? Para poder enganar certa pessoa. Então eu já tenho 8 aqui. Então eu teria que rolar meu dado de 20, somar o meu 8 total e ver quanto eu tirei. Digamos que eu tire 10 no dado de 20, então eu fiquei com 18. E eu tenho que ver se isso aí é suficiente para poder enganar o personagem lá que o mestre colocou, tá? Ou então, a mesma coisa aqui, digamos que eu precise escalar alguma coisa. Ó, escalar. Lembrando, ó, que eu não tenho nada em escalar, a minha força lá em cima é -1. Então o meu escalar automaticamente aqui, ó, ele é -1, tá? Então, quer dizer, se eu precisar escalar uma parede, e digamos que o mestre fale assim, essa dificuldade aí é 10. Então eu precisaria tirar no dado pelo menos 11. No dado de 20 eu ia ter que tirar pelo menos 11. Por quê? Porque eu ia ter 11 menos 1. Então eu ia ficar com 10, aí eu conseguiria escalar. E aí, como eu falei, conforme você vai evoluindo, né, você vai ganhando níveis, você vai melhorando um pouco as perícias, tá? E como eu falei, você pode comprar outras também. Sobre a questão do conhecimento, que eu esqueci de falar. Ó, existem alguns conhecimentos que você pode comprar separadamente, ó. Você tem conhecimento em burocracia, em conhecimento galáctico, ciências de biologia, basicamente, né? Estudo da física, ciências sociais, táticas, tecnologia. Então, quer dizer, ainda tem, além de todas as perícias, ainda tem cada uma dessa aqui separadamente que você pode comprar. Esse Tactics, obviamente, é mais interessante para soldados, né, e tudo mais. Burocracia tem a ver com o pessoal mais nobre e por aí vai. Então, gente, olha só, por enquanto, eu vou deixar o meu personagem assim, tá? Eu não vou muito mais além, depois eu explico a questão da iniciativa aqui, ó. Minha iniciativa, eu não tenho nada de bônus aqui. A iniciativa, ela conta como destreza, que é 2, então eu não tenho perícia em iniciativa, minha iniciativa vai ser só 2, por enquanto, tá? Depois eu explico o resto, a questão de base de ataque, percepção, pontos de força, destino e essa coisa aqui do lado. Mas, a princípio, só pra vocês irem entendendo, não é uma coisa difícil, tá? É uma coisa bem tranquila de ser feita. Eu, obviamente, depois eu coloco aqui os detalhes, né? A altura do meu personagem, o peso, a idade e tudo mais. Um nome apropriado, né? Você não vai botar o nome do personagem de Bill, tá? Mas também o livro, os exemplos que eles dão de nome são sempre personagens da própria história, sabe? Então, assim,
É bem zoado se você for aqui, ó, por exemplo, nos Mon Calamares, ó. Exemplo de nomes, Akbar, né, o Almirante Akbar. Então, assim, ele vai dar nomes que são do próprio Star Wars, né? Se você chegar aqui no meu personagem que eu peguei aqui, o Twi'lek, ele vai botar como, ó, Bibi Fortuna. Cara, então vai botar o nome do ajudante do Jabba? Não dá, né? Enfim. Então, galera, isso aqui é só um começo, tá? Eu acho que já ajuda bastante a entender essa questão de como funciona o sistema, tá? E o jogo. Obviamente, não expliquei como é que é a questão da força, etc e tudo mais, mas eu acho que já deu pra entender mais ou menos, né? Como eu falei pra vocês, o jogo é todo baseado nisso. É um D20 mais alguma coisa, superar alguma coisa. E aí depois a gente vê a questão de idioma, tudo isso aí é aos poucos, tá bom? Galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou aqui até agora, não deixe de dar um like, se inscrever, compartilhar. Cara, e isso aqui é pra vocês. Eu nem ia fazer esse segundo vídeo, mas como ele fez muito sucesso, a galera pediu muito, eu resolvi fazer. Valeu? Um abraço e valeu, galera. Existe um lugar onde você não procurou, e é lá, somente lá, que você vai encontrar o Mestre.